Aquela tarde em que entrei no apartamento pela primeira vez ainda queima na minha memória. Não foi pelo cheiro de tinta fresca, nem pelo peso da mudança. Foi pelo momento em que o vi, parado na porta, com o corpo ainda úmido do banho, a toalha pendurada no ombro e um sorriso que parecia esconder algo que eu não estava pronto para enfrentar. Ali, antes mesmo de trocar duas frases, percebi que minha vida iria mudar e que eu, talvez, não estivesse preparado. Mudei-me para Lisboa numa quinta-feira nublada, daquelas que deixam o mundo inteiro parecer mais lento e mais pesado. Carregava duas malas, algumas expectativas frágeis e o desejo de, finalmente, reorganizar minha vida. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a pessoa que abriu a porta. Quando toquei a campainha, Rafael apareceu diante de mim, com o corpo ainda úmido do banho, a toalha jogada no ombro, o cabelo escuro pingando pelas têmporas e um sorriso largo de quem já conhece a casa e, de alguma forma estranha, parece conhecer você também. Ele estendeu a mão, ainda quente do vapor, e aquela proximidade súbita fez meu peito apertar, como se eu tivesse esquecido como respirar. Bem-vindo, Mateus, disse com uma naturalidade que me desmontou na hora. O apartamento era simples, funcional, mas eu mal registrei qualquer detalhe. A presença dele ocupava tudo: o ar, o espaço, meus pensamentos. Havia algo na postura despreocupada, no jeito de andar descalço, no humor solto, que me deixava inquieto. Não era só atração, era algo mais perigoso, familiaridade, como se o conhecesse há muito mais tempo do que alguns minutos. Nos dias seguintes, Rafa, como ele preferia, se movia pelo apartamento com uma leveza que parecia provocação involuntária. Ele surgia na cozinha sem camisa, falava comigo enquanto mexia no café, deixava a porta do banheiro meio aberta depois do banho, sempre banhado por aquele cheiro quente de sabonete e pele fresca. Tudo nele parecia espontâneo demais. A naturalidade dele me colocava diante de algo que eu vinha evitando há anos, meu próprio reflexo emocional. Eu tentava agir como se nada me afetasse, mas quando ele se aproximava demais para mostrar um vídeo no telemóvel, quando o ombro dele roçava o meu durante o jantar, quando a risada dele ecoava alto demais e fazia meu coração acelerar, era impossível fingir que aquilo era apenas convivência. A tensão começou a criar raízes em momentos pequenos. Um domingo à noite ele desmoronou no sofá depois do treino, ainda suado, os músculos relaxados, a respiração pesada. Deitou-se como se a sala fosse uma extensão do corpo dele e aquela sinceridade física acendeu algo que eu não soube controlar. Ele percebeu meu olhar e soltou um sorriso curto, quase provocador, mas não disse nada. O silêncio entre nós ficou carregado, como se tivesse adquirido peso próprio. O incidente que mudou tudo veio numa tarde comum, quando Rafa entrou pela porta com a mochila do ginásio jogada no ombro e um humor mais leve que o normal. "Preciso de ajuda", disse, jogando algo sobre a mesa. Um medidor de fita, um daqueles usados para registrar medidas corporais. O treinador quer atualizações do meu progresso. "Me ajuda?", perguntou, com aquele meio sorriso que deixava tudo mais difícil. Fiquei imóvel por um segundo. O pedido era simples, mas a imagem dele me esperando, com a postura relaxada e a pele ainda quente do treino, fez meu estômago revirar. De algum modo, parecia certo e errado ao mesmo tempo. Ele tirou a camisa com um movimento distraído, como quem está apenas seguindo uma rotina. Mas para mim, o tempo ficou suspenso. O calor da pele dele emanava no ar, e quando aproximei a fita do peito dele, senti o toque dos dedos dele roçar os meus. Um toque leve, rápido, mas que enviou um arrepio pela minha coluna inteira. "Relaxa, é só ciência", disse ele, quase rindo. Mas havia algo nos olhos dele, algo que ficou ali, pairando, como se ele também estivesse sentindo o ar ficar denso demais. Medi os ombros, o tórax, os braços. Cada vez que precisava reposicionar a fita, a distância entre nós diminuía mais um pouco. A respiração dele tocava minha pele, e por um instante, quando ele levantou o bulbato e meu punho encostou no calor do corpo dele, senti um tremor involuntário percorrer minha mão.
O tipo de tremor que só surge quando estamos à beira de algo que não queremos admitir. Terminei e tentei entregar a fita de volta, mas ele não pegou. Apenas perguntou, num tom mais baixo: "Isso te deixou desconfortável?" Engoli, seco. "Um pouco." Ele assentiu devagar, como se finalmente tivesse entendido uma resposta que buscava havia dias. "Não pelo motivo que você pensa", completei. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi revelação. Um silêncio cheio de perguntas que nenhum de nós ousou formular. Os dias seguintes viraram uma dança cuidadosa. Continuávamos amigos, próximos, quase íntimos, mas agora cada olhar parecia ter outra camada. Cada vez que ele passava por mim na cozinha, meu corpo reagia antes de eu decidir reagir. Cada piada carregava um subtexto que pairava entre nós, como se estivéssemos esperando pelo momento em que alguém finalmente diria algo. E ainda assim, ninguém disse. Numa noite de chuva, enquanto eu ouvia o som dos pingos batendo no vidro, Rafa entrou na sala e perguntou: "A gente tá estranho, né?" Assenti. Ele respirou fundo. "Eu só não quero ultrapassar nada que te magoe." E aquela preocupação verdadeira, atingiu algo em mim. Porque no fundo, eu não estava com medo dele. Eu estava com medo do que eu sentia quando ele se aproximava. E a verdade é que já não dava para fingir que nada estava acontecendo. A parte termina aqui, um passo antes de uma verdade que nenhum dos dois está pronto para nomear, mas que já mudou tudo. Foi naquela noite silenciosa, quando ouvi Rafa fechar a porta do quarto devagar demais, que percebi. Ele também estava evitando algo que não sabia nomear, e talvez fosse exatamente o mesmo que eu. A chuva daquela semana parecia acompanhar o que eu sentia por dentro. Cada gota batendo no vidro trazia de volta a lembrança do toque dele, da forma como nossos silêncios tinham mudado depois daquela conversa interrompida. Vivíamos um ritmo estranho, próximos demais para sermos apenas colegas, cautelosos demais para sermos algo mais. Na manhã de quarta-feira, acordei com um som suave vindo da cozinha. O cheiro de café quente preenchia o ar e ouvi a voz baixa de Rafa cantarolando uma melodia simples. Parei na porta, observando-o de costas, mexendo a colher dentro da caneca, como se nada no mundo estivesse fora do lugar. Mas havia tensão no jeito como ele segurava o pulso, como se estivesse medindo cada movimento para não cruzar uma linha invisível. Quando ele me viu, sorriu de um jeito mais contido. "Dormiu bem?" perguntou. Assenti, embora tivesse passado metade da noite pensando na aproximação que tentávamos controlar. Sentei à mesa e ele colocou uma xícara diante de mim. Nossos dedos se tocaram por um segundo, curto, mas suficiente para que o ar parecesse aquecer. "Sobre o outro dia", começou ele. Meu coração acelerou, mas ele interrompeu a própria frase com um suspiro. "Não quero estragar nada." O jeito como ele disse aquilo fez meu estômago apertar. Era como se temesse que qualquer palavra pudesse quebrar o que estávamos construindo sem perceber. "Acho que nada está estragado", respondi. "Só diferente." Ele ergueu os olhos e o que vi ali não era brincadeira. Era algo contido, temido, mas real, um pensamento que ele não se atrevia a liberar. O dia seguiu com essa sensação de passo incompleto. Rafa saiu para o ginásio e eu tentei focar no trabalho, mas falhei miseravelmente. Cada vez que lembrava da pergunta dele, "não quero estragar nada", sentia como se ele estivesse esperando por algo que eu também não sabia como oferecer. À noite, quando ele voltou, percebi que estava exausto. Jogou a mochila no canto e afundou no sofá, respirando fundo, como se carregasse mais do que pesos de treino. "Dia difícil?" perguntei. "Nem sei", respondeu passando a mão pelos cabelos. "Acho que ando a pensar demais." Sentei ao lado dele, mantendo uma distância pequena, mas não segura. O tipo de distância que poderia desaparecer com um movimento. "Em quê?" Ele hesitou, depois olhou para mim de lado. "Em nós dois." O coração quase me fugiu do peito. A palavra "nós" pareceu abrir uma porta que estávamos fingindo não ver. "Rafa, não estou a dizer nada que te assuste", interrompeu ele, rápido demais. "Só não quero continuar fingindo que nada mudou.
Por que mudou, Mateus? E eu sinto isso toda vez que fico perto de ti. O silêncio que seguiu pareceu vivo. O sofá, a sala, o ar, tudo ficou suspenso. Ele jogou a cabeça para trás, respirando profundamente, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Às vezes, continuou, parece que estamos a um passo de atravessar uma linha. Outras vezes, parece que estou sozinho nisso. E eu não quero imaginar errado. As palavras dele me atravessaram com força inesperada. O medo que carregávamos era o mesmo. Interpretar errado, perder o que tínhamos, arriscar algo que mal sabíamos nomear. Tentei falar, mas a voz não saiu. Só consegui aproximar a mão da dele na almofada. Não toquei, apenas deixei perto o suficiente para mostrar que eu não estava fugindo. Ele viu, e isso bastou. Rafa inclinou-se um pouco para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. A respiração dele ficou mais lenta, mais pesada. O ar ao nosso redor adquiriu aquele peso conhecido, o peso de algo prestes a mudar. Não devia dizer isso, mas... murmurou. Às vezes sinto que me afasto para não fazer uma loucura. Meu corpo inteiro reagiu. A palavra loucura ganhou outro significado na minha mente. Um gesto impulsivo, um toque que atravessa a fronteira, um desejo que já não cabe no peito. E o que seria uma loucura para ti? Perguntei num sussurro. Ele virou o rosto na minha direção, os olhos refletindo um turbilhão de coisas que eu não sabia decifrar. Estar perto demais, respondeu. Olhar demais, ficar tentado demais, por um instante algo dentro de mim quis ceder. Quis atravessar o espaço entre nós com um movimento simples, mas perigoso, definitivo. Ficamos ali, presos num momento que poderia ter mudado tudo. Nossas mãos quase tocaram, e a tensão era tão forte que me faltou ar, mas ele se afastou de repente, como se tivesse acordado de um sonho. Desculpa, disse, levantando-se rápido. Não devia ter dito nada. Seguiu com o olhar, mas não tentei impedi-lo. Ele parou perto da cozinha, apoiando as mãos na bancada, tentando recuperar o fôlego emocional. Rafa! Chamei baixinho. Ele não virou. Não foi errado, continuei. Eu só ainda não sei como lidar com isso. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Quando finalmente voltou a olhar para mim, vi uma mistura de alívio e medo. Eu também não, confessou. Mas não quero fugir. A sinceridade dele fez algo dentro de mim se partir e se recompor ao mesmo tempo. Caminhei até ele, não rápido, não decidido, apenas o suficiente para não quebrar o momento. Fiquei ao seu lado, nossos braços quase se tocando. Aquela proximidade era perigosa, tão perigosa que parecia força. A respiração dele roçou meu ombro, o silêncio queimou entre nós. E havia um segundo, apenas um segundo, em que nossas mãos poderiam ter se encontrado, mas não se encontraram. Mateus, disse ele num tom que parecia pedido, aviso e confissão ao mesmo tempo. Eu o encarei. Estamos no limite, sussurrei. Ele concordou devagar. E mesmo assim, não consigo afastar-me. O coração batia forte demais. A luz fraca da sala parecia pulsar junto com o ar. Estávamos a um passo de algo que nenhum de nós sabia controlar. A porta do corredor bateu com uma corrente de vento. O momento quebrou. Rafa piscou, respirou fundo e deu um passo atrás. Mínimo, mas suficiente para encerrar aquilo antes que explodisse. Não agora, murmurou, quase para si mesmo. Senão, a gente erra. Fiquei parado, sentindo a ausência dele, como se alguém tivesse apagado uma chama que começava a crescer. Ele tocou o meu ombro de leve, um toque rápido, quente demais, significativo demais, e disse, mas não pense que não sinto. E seguiu para o quarto, deixando-me com o coração em chamas e uma certeza incômoda. Se continuássemos assim, alguém acabaria cedendo, e nada mais seria igual. Acordei naquela manhã com a estranha sensação de que algo em nós tinha atravessado uma fronteira silenciosa, não dita, não tocada, mas inevitável. Os dias seguintes pareciam um campo minado emocional. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio carregava a lembrança daquela noite na cozinha, quando quase deixamos o impulso falar mais alto. Rafa não mudou de comportamento de forma brusca,
mas havia algo diferente no modo como ele me olhava. Não era mais apenas curiosidade ou brincadeira, era intenção, mesmo que contida. Numa sexta-feira à tarde, cheguei mais cedo do trabalho. O apartamento estava quieto, exceto pelo som abafado vindo do quarto dele. Bati levemente na porta e ouvi o "entra" dito com uma voz surpreendentemente baixa. Ele estava sentado no chão, arrumando uma caixa com objetos antigos, papéis, lembranças, uma foto rasgada. "Tá tudo bem?" perguntei. Rafa soltou-se um sorriso curto, quase triste. "Só fazendo arrumações. Às vezes a cabeça fica cheia demais, sabes?" Sentei ao lado dele, mantendo uma distância que tentava ser segura, mas não era. Nada entre nós parecia seguro ultimamente, apenas intenso. Pegou uma pulseira simples, de tecido, desgastada pelo tempo. Passou os dedos por ela com carinho. "Era do meu irmão", disse. Não nos falamos mais. A confissão caiu no ar como um peso inesperado. Rafa nunca falava da família. "Por quê?" Ele respirou fundo, demorando a responder. "Porque não gostam de quem eu sou, ou do que acham que eu posso sentir." As palavras atravessaram-me como uma lâmina fina. Um pedaço da história dele se abriu, e eu me vi diante de algo maior que nossos silêncios e nossos quase toques. "Rafa", comecei, mas ele levantou a mão, pedindo calma. "Não é drama", continuou. "Só é o que é. Aprendi a viver sem esperar muita coisa. Mas às vezes cansa." A vulnerabilidade dele me desmontou. Um nó subiu na garganta. E antes que eu percebesse, minha mão já tinha se aproximado da dele, não tocando, mas perto o suficiente para que ele sentisse a intenção. Ele olhou nossos dedos, tão próximos, e sua respiração mudou. O ar entre nós ficou carregado, quente, vivo. "Mateus", murmurou, "às vezes tenho medo de te deixar ver demais." "E eu tenho medo de não ver nada", respondi sem pensar. O silêncio que veio depois foi profundo, mas não vazio. Ele se aproximou um pouco, e pela primeira vez desde que nos conhecíamos, senti que era ele quem estava tremendo. Uma fração mínima, mas real, como se estivesse lutando contra dois desejos opostos: aproximar-se e proteger-se. "Eu não devia", sussurrou. "Não devia o quê?" perguntei. Ele me encarou, os olhos brilhando com um turbilhão que eu não conseguia decifrar. "Querer o que estou a querer agora." Meu corpo inteiro reagiu a essa frase. Não havia espaço para fingimento. Não havia como esconder o calor que subiu pelo meu peito. Porém, antes que qualquer coisa fugisse ao controle, ele afastou-se alguns centímetros, como se tivesse puxado o próprio corpo de volta à realidade. "Se eu tocar em ti agora", disse com a voz rouca, "não vai ter volta." Meu coração disparou. A tentação quase me fez aproximar-me, mas algo dentro de mim, medo talvez, segurou. Fiquei ali, dividido entre avançar e fugir. "Rafa", disse, tentando manter a voz firme, "eu não quero errar contigo." Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia uma sinceridade tão profunda que me atravessou por completo. "Então vamos devagar", murmurou, "mas não vamos fingir que isto não existe." Concordei. Não havia mais espaço para negar. Havia algo entre nós, algo real, denso, incontrolável. O fim de semana chegou, e com ele uma sensação de proximidade estranha. No sábado, decidimos fazer compras juntos no mercado. A coisa mais banal do mundo. Mas cada passo ao lado dele parecia carregado de um significado que eu não sabia explicar. Ele, ocasionalmente, roçava meu braço com o dele. Uma vez aproximou o rosto para me mostrar uma lista no telemóvel, e o calor da respiração dele tocou meu pescoço. Meu corpo respondeu antes da minha mente. Na volta, rimos de coisas bobas, mas havia uma tensão sob a superfície. Ao chegarmos, choveu forte de repente, e entramos correndo no prédio. Rafa parou no corredor, respirando fundo, as gotas escorrendo pela pele. Havia algo ferozmente humano nele naquele momento. Uma mistura de cansaço, desejo e medo. "Mateus", disse ainda ofegante, "se eu continuar a te olhar desse jeito, vou acabar a fazer algo impulsivo." A frase acendeu fogo sob a minha pele. Eu poderia ter fugido, poderia ter mudado de assunto, mas permaneci ali, encarando-o, o coração batendo alto demais. "E se não for errado?" perguntei.
Ele deu um passo em minha direção. Não era um avanço agressivo, era um avanço de alguém que tenta se controlar, mas já não consegue. Nossos rostos ficaram perto demais. A respiração dele tocou a minha. O silêncio queimava, denso, vivo. Por um segundo, senti tudo dentro de mim inclinar-se para ele. Um único movimento teria cruzado a linha. Mas no exato instante em que o mundo parecia congelar, ele fechou os olhos e recuou um passo. Um passo pequeno, um passo cruel. Não, murmurou. Se a gente cruzar agora, não vai ser devagar. Vai ser tudo de uma vez. E ficamos ali, os dois respirando fundo, como se tivéssemos sobrevivido a algo que quase nos engoliu. Ele passou por mim devagar, o ombro roçando o meu, em silêncio, e disse: Eu quero te ir, Mateus, mas quero do jeito certo. Quero que tu não te arrependas. Fiquei parado no corredor, sentindo o peso do que ele acabara de admitir, e pela primeira vez percebi que o medo não era só meu, era nosso. Naquela noite, quando ouvi a risada de Rafa vindo da sala, uma risada que não era para mim, senti algo dentro de mim se partir antes mesmo de eu entender por quê. Os dias depois do quase beijo no corredor ficaram estranhos, não frios, mas cheios de uma distância calculada, como se ambos estivéssemos tentando caminhar numa corda presa entre o desejo e o medo. Rafa continuava gentil, cuidadoso, mas havia algo novo na forma como evitava ficar sozinho comigo por longos minutos. Não era rejeição, era contenção, um esforço visível para não dar o passo que quase deu. Eu tentava seguir esse ritmo, mas a verdade é que meu mundo estava começando a girar em torno de cada gesto dele. E foi justamente isso que tornou tudo mais doloroso naquela noite de sexta-feira. Cheguei em casa mais tarde que o habitual. Ouvi vozes na sala, uma masculina, outra, a risada de Rafa. Reconheci o tom, solto, leve, confortável, só que dessa vez não era comigo. Ao virar o corredor, vi um rapaz sentado ao lado dele, um colega do ginásio, pelo que percebi. Corpo atlético, postura confiante, o tipo de presença que preenchia espaço sem pedir permissão. Rafa percebeu minha chegada e sorriu, mas o sorriso tinha algo tenso. Mateus, este é o Hugo. Trabalha comigo. Cumprimentei com um aceno. O rapaz respondeu com naturalidade. Os dois estavam próximos demais. Não de forma indecente, apenas próximos. O suficiente para meu estômago revirar sem aviso. A gente estava vendo uns vídeos de treino, explicou Rafa. O problema não eram vídeos, era o olhar, o jeito como Hugo falava com ele, como se estivesse avaliando cada expressão, cada movimento. E Rafa não afastava. Sentei no canto do sofá, tentando não mostrar nada, mas a tensão que senti não era racional. Era instintiva, quase física. Minha mente repetia a mesma pergunta: por que isso me dói tanto? A conversa entre eles fluiu com facilidade demais. Em dado momento, Hugo colocou a mão no ombro de Rafa para demonstrar um movimento de treino. Foi rápido, inofensivo, mas meu peito apertou como se faltasse ar. Rafa notou. Só que, em vez de afastar o toque, hesitou. Foi uma hesitação mínima, mas suficiente para acender uma faísca amarga dentro de mim. Talvez ele estivesse tentando parecer natural. Talvez estivesse tentando provar para si mesmo que conseguia manter distância de mim. Talvez fosse só minha cabeça. Mas naquele segundo, senti como se estivesse perdendo algo que nunca tive coragem de assumir. Vou para o meu quarto, murmurei. Boa noite. Rafa virou-se rápido, como se tivesse sentido a mudança na minha voz. Mateus, espera. Mas eu já estava longe. Fechei a porta do quarto, tentando controlar a respiração. A raiva não era com ele. Era comigo, com meu medo, minha indecisão, minha incapacidade de dar o passo que ele recuou para proteger. E agora, talvez fosse tarde. Ouvi risadas mais baixas na sala, depois, passos, a porta se abrindo e fechando. O silêncio finalmente encheu o apartamento. Não sei quanto tempo passou, até que escutei uma batida leve na porta. Mateus? A voz dele. Posso entrar? Assenti sem falar. Ele abriu devagar. Estava diferente do costume, sem o brilho brincalhão, sem o sorriso que sempre carregava. Tu ficou estranho, disse ele, aproximando-se um pouco. O que houve? Engoli seco. Nada,
Só cansaço. Rafa cruzou os braços, inquieto. Não me minta. Não contigo. O tom dele atingiu meu peito como um impacto. Tentei manter firmeza. Vocês se divertiram. Ele franziu o senho. Não era disso que se tratava. Era só um colega. Parecia mais. Mateus. A forma como ele disse meu nome me desarmou completamente. Havia uma mistura de culpa e preocupação ali. Ele passou a mão no cabelo, nervoso, dando alguns passos pela sala pequena do meu quarto. Tu acha que eu trouxe ele aqui por quê? Perguntou, num tom mais baixo. Para te provocar? Não respondi. Só fiquei olhando para o chão. Minha respiração estava trêmula demais. Rafa se aproximou lentamente. Eu trouxe porque precisava me distrair de ti, confessou num sussurro. Porque fico a te querer mais do que devia. E isso me assusta. As palavras dele atravessaram todo o meu corpo. Isso não quer dizer que eu queria ele. Eu queria... Ele parou, como se a frase fosse perigosa demais para terminar. Eu queria não sentir tanto. Fiquei paralisado. O quarto pareceu encolher ao nosso redor. Ele respirou fundo e a voz saiu mais baixa. Mas quando tu foste embora? Doeu. Doeu mais do que devia. Olhei para ele, e pela primeira vez naquela noite, vi não apenas o homem forte e confiante do ginásio, mas alguém carregando dúvidas, medo, desejo e culpa. Eu pensei que tu estivesse escolhendo ele, admiti. Rafa deu um passo à frente. Eu estou a escolher ti, mesmo quando tento fugir. Meu coração bateu tão alto que senti nos ouvidos. Ele ficou perto, perigoso, mas contido. As mãos dele tremiam, pequenas vibrações que diziam tudo o que ele tentava controlar. Mas tu precisa falar comigo, pediu. Não correr. Fui sincero. Eu fiquei com medo de não ser suficiente. Ele balançou a cabeça com força. Tu não está a ver. A única coisa que eu quero é não te perder antes mesmo de te ter. As palavras caíram entre nós com um impacto emocional quase insuportável. Meu corpo reagiu antes de minha mente entender. Dei um passo à frente, não o bastante para tocar, mas perto o suficiente para sentir o calor dele. O ar ficou pesado, o silêncio queimou, a respiração dele roçou a minha. Um gesto, 1 centímetro, e atravessaríamos a linha. Rafa, sussurrei. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando com tudo dentro de si. Se eu te tocar agora, murmurou, não vai ser devagar, vai ser como um raio. Violento, incontrolável, o coração pulou no peito. Ele abriu os olhos, havia algo neles, misturado demais. Medo, desejo, dor e certeza. E eu não quero que a primeira vez que a gente se perde seja por ciúme, completou. As pernas fraquejaram um pouco. Ele deu um passo atrás, pequeno, necessário, cruel. Por isso, disse num fio de voz, hoje não. Mas fica, não foge de mim. Engoliu o ar com dificuldade. Ele tocou minha mão. Um toque leve, quente, rápido, como uma promessa que ainda não ousava existir. E saiu do quarto devagar, deixando-me ali, tremendo, com a percepção dolorosa de que estávamos cada vez mais perto do ponto onde nada mais poderia voltar ao que era. Foi no momento em que ouvi Rafa dizer meu nome com a voz partida, não de raiva, mas de medo, que percebi. Aquilo que estava prestes a acontecer entre nós podia mudar tudo para sempre. Os dias depois daquela conversa, no meu quarto, foram estranhos, mas não como antes. Havia uma tensão diferente, mais madura, quase consciente. Não fugíamos mais, apenas caminhávamos devagar, como dois homens tentando aprender o ritmo de algo que não queriam arruinar. Rafa falava menos, porém olhava mais, e cada vez que seu olhar encontrava o meu, eu sentia uma força interna puxando-me para ele, como se meu corpo já tivesse decidido antes da minha mente. No domingo à noite, o apartamento estava especialmente silencioso. Eu preparava algo simples na cozinha quando Rafa entrou, apoiando-se na bancada com o corpo cansado. Ele me observou por um tempo antes de falar. A gente precisa conversar. Meu coração disparou. Ele respirou fundo, aproximou-se alguns passos, mas manteve certa distância, como se estivesse medindo o terreno. Eu tentei manter controle, disse num tom baixo. Mas, Mateus, cada dia que passa é mais difícil não me aproximar de ti. As palavras dele me atingiram como um choque quente. Ele passou a mão pelo rosto, nervoso. Eu não quero repetir erros que já fiz, nem machucar ninguém.
E se eu te tocar antes de tu estar pronto, vou carregar essa culpa para sempre. A sinceridade dele bateu forte no peito, tão forte que precisei me apoiar na pia para não desmoronar ali mesmo. Rafa, tentei dizer. Ele ergueu a mão, pedindo que eu deixasse ele terminar. Eu não te trouxe o Hugo para te afastar de mim. Trouxe porque eu estava a perder o controle. E quando vi tu indo para o quarto, doeu, porque eu percebi que podia te perder sem nunca ter te tido. Minha respiração ficou curta. Eu também tenho medo, admiti. Medo de errar, medo de me perder em ti, medo de descobrir que senti tudo sozinho. Rafa se aproximou um pouco mais, devagar, como quem se aproxima de algo frágil. Não sentiu sozinho, sussurrou. O ar entre nós ficou pesado, cheio de um calor que queimava, mas não machucava. Um calor que prometia algo perigoso demais para ser ignorado. Então por que a gente continua fugindo? Perguntei. Ele prendeu a respiração, aproximando-se mais um passo. Agora estávamos tão perto que eu podia sentir o tremor leve na mão dele. Porque quando a gente cruzar essa linha, murmurou, não vai ter retorno. Vai ser real. Meu corpo estremeceu, não de medo, de reconhecimento. E tu quer real? Perguntei, a voz quase falhando. Ele segurou meu olhar como se segurasse meu rosto entre as mãos. Quero, mas quero contigo no mesmo passo. Não quero te forçar, nem te assustar. Eu quero te ter quando tu disser que sim, não quando a tensão explodir. Senti meus olhos arderem de uma emoção que eu tentava esconder desde o primeiro dia em Lisboa. Então escuta, disse com um esforço tremendo. Eu não estou assustado contigo, estou assustado. Senti, foi suficiente. Rafa fechou os olhos por um instante, como se a frase tivesse atravessado todas as camadas que ele tentava proteger. Quando abriu, não havia mais hesitação ali. Havia decisão. Ele se aproximou até nossos ombros quase se tocarem. A proximidade era eletrizante, perigosa, intensa e inevitável. O ar ficou quente. A respiração dele roçou minha boca sem encostar. Era apenas um sopro, uma promessa, um abismo de 1 centímetro. Mateus, disse num sussurro que quase não existia. Se eu chegar mais perto, tu vais sentir tudo que eu estou a tentar esconder. Meu coração batia tão alto que parecia ocupar toda a cozinha. Então deixa eu sentir, respondi. A expressão dele mudou como se algo o tivesse quebrado por dentro. De um jeito bom, libertador, quase doloroso. Ele encostou a testa na minha, devagar, com uma ternura que fez minhas pernas tremerem. O toque era mínimo, mas incendiante. O calor da pele dele misturou-se com o meu, e senti a respiração dele passar pela minha boca como uma confissão silenciosa. Nossos lábios ficaram a um fio de distância. Um fio tão fino que bastava 1 milímetro de coragem. Tudo dentro de mim gritava para atravessar esse espaço. Mas foi ele quem afastou primeiro, num gesto tão lento e carregado que quase me destruiu. Não agora, disse com a voz partida. Se for agora, vai ser demais. Eu estava prestes a protestar quando ele tocou meu rosto com a ponta dos dedos. Um toque pequeno. Um toque que me desmontou inteiro. O calor da mão dele contra a minha pele fez cada pensamento fugir. Minha respiração sumiu. Quando eu te beijar, murmurou. Eu quero que tu tenha certeza. E eu quero ter certeza também. Quero que seja a primeira vez certa, não a primeira vez por impulso. Meu peito apertou, meus olhos arderam. Eu só consegui balançar a cabeça. Eu quero isso, disse. Quero nós dois. Ele sorriu. Não aquele sorriso brincalhão, mas um sorriso mole, vulnerável, quase ferido. Então deixa eu te cuidar devagar. Eu tentei responder, mas o corpo não deixou. Ele me puxou num abraço. Firme, inteiro, quente. E senti o peso do mundo finalmente saindo dos meus ombros. A cabeça dele pousou no meu pescoço como se aquele fosse o lugar certo desde o início. O calor da respiração dele na minha pele fez cada nervo acender. O abraço não tinha pressa, não tinha medo, só tinha verdade. E foi ali, naquele silêncio cheio de tudo, que percebi. Já tínhamos cruzado a linha. Não com um beijo, não com um toque impulsivo, mas com algo muito mais profundo, algo que já não dava para desfazer. Depois de longos minutos, Rafa afastou-se só o suficiente para me olhar,
Quando chegar a hora, tu vais saber. Eu engoli em seco. E quando vai ser? Ele sorriu de um jeito lento, quente, carregado de algo que queimava sem machucar. Quando nenhum de nós conseguir segurar mais. A respiração dele voltou a tocar a minha. E por um segundo, pensei que ele fosse me beijar ali mesmo. Mas não. Ele encostou a testa na minha outra vez, o gesto mais íntimo que já tínhamos partilhado, e sussurrou: "Até lá, fica comigo." E eu fiquei, mas a verdade é que naquele instante percebi algo assustador e inevitável. A hora estava chegando.